a minha filha Carlota foi quem sentiu mais a ansiedade naquele momento. Isso fez questão de participar bastante depois no processo, coisa que eu deixei porque, apesar de tudo, ao passar por isto há muitos anos atrás com a minha mãe, também aprendi alguma coisa. Na sua generosidade para nos proteger, a mim e ao meu irmão enxutou-nos bastante e geriu as coisas com alguma distância, mas eu lembro-me na altura de ter sofrido imenso com isso e, portanto, fiz questão de fazer exatamente o contrário, partilhei. Viveu desde muito cedo com o fantasma do cancro na família. Os avós, uma tia e uma prima tiveram, mas o caso que mais a marcou foi o da mãe, que morreu com um cancro aos 49 anos. Com tantos casos, sentia que era uma questão de tempo até vir a ter um cancro. Mas quando fez 50 anos, sentiu que tinha ultrapassado uma barreira, que já não iria morrer com a mesma idade da mãe, que se tinha livrado deste fantasma. Mas foi precisamente nesse ano que chegou o diagnóstico: tinha um cancro da mama. Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, conta que quando soube que estava doente, foi-se abaixo e viveu momentos verdadeiramente assustadores. Com um trabalho tão intenso, com a equipa dependente da sua liderança, diz que preferiu não esconder de ninguém. Admitiu a sua vulnerabilidade e considera que o cancro a tornou mais humana e que a sua equipa passou a vê-la de outra forma. No meio do processo, garante que o apoio da família foi fundamental e o cancro fortaleceu as bases do seu casamento. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Vera, bem-vinda. Olá Sara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está aqui hoje connosco ao lado de alguém que foi fundamental para si durante este processo, o seu marido, Frederico Carneiro. Olá Frederico, bem-vindo. Olá, obrigado. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois. É um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro. Fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Quem acompanha o nosso podcast, Vera, sabe que normalmente temos aqui a visão de um profissional de saúde, normalmente um médico ou um enfermeiro, mas hoje recebemos pela primeira vez um marido. E ainda bem, até porque eu tenho aqui muitas perguntas sobre relacionamentos e cancro, que gostava muito de ouvir também essa parte. E começo por perguntar porque é que decidiu trazer o seu marido aqui hoje? Bom, eu hoje em dia, o meu caminho, seja ele nesta jornada que foi desafiante, mais recente, seja em tantas outras, o meu grande parceiro de vida é o Frederico. É com quem eu partilho esses desafios, essas aventuras, as coisas boas e as coisas menos boas, e neste em particular foi uma companhia fundamental, foi um parceiro fundamental para atravessarmos isto juntos, e portanto achei que seria uma perspectiva diferente dar esse testemunho, até porque num cancro da mama é não só a dimensão do cancro, mas é a dimensão feminina que de alguma forma também é posta em causa, e portanto, pelo menos neste, não sei como é que é nos outros, mas neste, ter o meu marido olhar para mim da mesma forma e a apoiar-me com o mesmo carinho foi fundamental. Diz que foi fundamental, se nos conseguir dar exemplos, foi fundamental quando? Em que momentos? Foi fundamental desde logo no primeiro momento, porque ele é um otimista e vê a vida sempre de forma super positiva. Portanto, perante a notícia, o estado de espírito, eu já sabia o que ia encontrar, seria serenidade, positividade e imensa confiança. Portanto, aliás, lemos o diagnóstico juntos, logo no primeiro momento. Até foi assim, eu acabei por saber de uma forma menos adequada, porque acabei por saber lendo um relatório diretamente, não devia ter sido assim, mas depois tudo isso se compôs, e foi logo desde esse primeiro momento ali uma força muito importante para me aguentar. Depois, toda a forma como se envolveu no processo ao longo da viagem, não é? Não só
para que eu não me sentisse sozinha perante um embate ou uma notícia mais difícil de receber ou mais difícil de digerir, mas também para continuar a olhar para a frente com confiança e para não duvidar de mim enquanto Vera, de mim enquanto mulher, de mim enquanto mulher dele. Eu acho que isso é muito importante, e mesmo nos momentos em que mais à frente, ao longo do processo, eu me olhei ao espelho e não gostei do que vi, senti que ele gostou sempre do que viu, porque era eu e porque era a mesma, e isso deu-me uma confiança enorme enquanto mulher. Diz que que o Frederico nunca a deixou sentir meia mulher, não é? Sim, nunca me deixou senti-me sempre inteira. Isso dá-nos uma tranquilidade e uma confiança. Venha outro, que eu dou cabo dele e com o Frederico ao meu lado vai continuar a ser tudo bem. E o cancro e o amor? Como é que o amor muda com o cancro? É um momento em que expomos a nossa vulnerabilidade e, portanto, esses momentos que acontecem em circunstâncias diferentes da vida são sempre momentos em que as duas pessoas se aproximam ainda mais. Nós costumamos dizer que somos tão próximos e tão cúmplices desde o primeiro momento que dificilmente algo nos aproxima mais ainda, mas acho que sim, que se for justa, este desafio, como outros que passámos ao longo dos anos que estamos juntos, foi mais um que nos aproximou, que nos trouxe mais cumplicidade, não direi mais intimidade, porque ela existe, mas mais cumplicidade, e para mim, por acaso nunca te disse isto, Frederico, mas para mim trouxe também a sensação de se me acontecer qualquer coisa em algum momento, ele cuida de mim. Não há dúvida, porque nós achamos que sim, que o nosso parceiro, a pessoa que está ao nosso lado, que o fará, mas isso nem sempre é posto à prova. E eu fiquei com a certeza absoluta que, mesmo, quer dizer, perante outros desafios de saúde ou de vida e na velhice, que acho que ele cuidará de mim. Nem todos os relacionamentos têm essa sorte, e temos ouvido até alguns relatos de médicos até que contam que muitas mulheres durante o cancro da mama são abandonadas pelos maridos, que muitas vezes os maridos não têm a força necessária para lidar com este momento de vulnerabilidade. Como é que foi deixar-se cuidar? Foi ótimo e foi diferente. Mas quer dizer, o Filipe poderá falar mais de mim do que eu de mim própria. Eu sou por natureza uma cuidadora de todos nós, da família, dos filhos, dos enteados, do meu pai, de toda a gente. Mas também gosto, mas a verdade é, no fim do dia também gosto que cuidem de mim. E portanto permiti-me, nem sempre me permito, e permiti-me que isso acontecesse, permiti-me colocar-me nessa situação, e adorei. E tiveram ao nível, seja o meu marido, seja os meus filhos, que também foram extraordinários, seja as pessoas, os amigos que me rodeiam, permiti que cuidassem de mim, e adorei. É bom sermos vulneráveis. Frederico, como é que foi cuidar da Vera durante o cancro? Já agora gostava só de acrescentar. A Vera, acima de tudo, às vezes é uma pessoa um bocadinho paradoxal, porque ela, na verdade, de facto, é aquilo que ela diz, uma pessoa muito autónoma, por todo o percurso dela de vida, pela sua essência, pela sua forma de ser, por aquilo que representa em termos profissionais. É uma pessoa muito autónoma, muito de liderar, muito de tomar conta, de ser ela a levar as rédeas da coisa. Mas acho que no fundo, de facto, o objetivo dela, o que ela mais quer é que cuidem dela. A verdade é essa. Portanto, é um bocadinho aqui um misto de não, eu sou autónoma, eu sou capaz, mas acho que tem esse desejo lá no fundo dela. Portanto, acho que foi bastante fácil. Acho que ela deixa-se cuidar, de facto. Portanto, acho que foi um processo fácil tomar conta dela, porque ela deixa-se cuidar, pronto, basicamente. E como é que foi quando recebeu o diagnóstico da Vera? É assim, nós recebemos o diagnóstico de uma forma um bocadinho estranha, porque o processo não correu muito bem, foi-nos comunicado de uma forma, aliás, fomos nós que tivemos que ir buscar o relatório, o processo aí não correu muito bem. Portanto, foi obviamente um bocadinho chocante, até por isso, pela forma como foi obtido, digamos, esse diagnóstico. Agora, assim, eu de facto, também como a Vera dizia, eu sou muito positivo em relação à vida, em geral. Portanto, ou seja, eu não digo que tudo está bem. Eu tenho consciência de que as coisas não estão bem, mas acredito sempre que vai tudo correr bem, no fim. E portanto, a minha atitude é sempre um bocadinho de ok, tudo bem, temos este problema ou temos esta situação, vai correr bem. Vamos mesmo quando se ouve a palavra cancro? Sim. Para ter eu vou contar aqui uma
uma história. Nós perdemos um cão há 3 anos, que eu adorava o cão, e até 2 dias antes do cão morrer eu achava que o ia salvar. Para ter uma ideia. Portanto, eu sou mesmo muito positivo e acho que tudo. Eu dormia com o cão e tratava do cão e achava que até. Mas ok, não, se calhar não vai dar. Portanto, eu mesmo até ao fim acredito sempre que vai dar. Portanto, é muito difícil uma notícia, uma coisa qualquer que me deixe. Isto vai correr mal. Não, eu acho sempre que tudo bem, temos um problema. É super importante. Acho que é muito importante ter este espírito positivo porque ajuda imenso no processo. Eu não digo que seja um otimismo inconsciente, mas é um otimismo que ajuda. E também é super importante escolher um caminho, ou seja, decidir, ok, muito bem, ou aliás, ter um caminho, perceber, precisamos, o caminho é este, temos que fazer isto, e a seguir é seguir o caminho. Portanto, é super importante escolher um caminho, segui-lo e ser otimista. E acho que foi isso que nós fizemos neste processo. Já vamos ouvir até de que forma é que foi acompanhando o processo e o que é que fez para ajudar a Vera. Mas Vera, vamos voltar aqui um bocadinho atrás para percebermos esta questão do fantasma do cancro que pairava na família. Sentia que era uma questão de tempo até chegar a si? Sentia, confesso que sim. Por qualquer razão tive mais dificuldade em ultrapassar isso ao longo da minha vida e, portanto, quer dizer, não só a minha mãe me fazia muita falta, mas acabava por ter esta sensação de se calhar acontece-me o mesmo. E a angústia, na verdade, tornou-se maior no dia em que fui mãe. E em que pensei, se estes miúdos passam pelo que eu passei e se eu lhes falho, como ela, coitadinha, sem culpa nenhuma, não, mas me falhou ou não esteve, isso dava-me uma certa angústia. Portanto, mais do que antes, a seguir a ser mãe, sentia isso. E à medida que o tempo foi passando e que os 49 se foram aproximando, eu tinha isto muitas vezes presente. Aliás, tinha conversas que os meus filhos não suportam. Cada vez que viajava também deixava tudo escrito e vocês fazem isto e fazem aquilo. Se acontecer alguma coisa à mãe, se a mãe tiver uma doença, vocês fazem isto e fazem aquilo. Eu dizia, mãe, por favor, podemos não estar a estudar esse cenário em detalhes. Se por um lado isso os preparou para a vida, por outro não fazia muito sentido, não é? E por isso, quando eu cheguei, aliás, fiz um discurso grande nesse sentido, quando eu fiz 50 anos, que isso é uma festa enorme, era também para celebrar a vida, dizer, estou cá e vou cá ficar e está tudo bem, isto a história não tem por que se repetir. E sigamos, e vou ficar velhinha e vou ser avó, porque a minha mãe nunca foi. E portanto, quando nesse mesmo ano, uns meses depois, recebo o diagnóstico, acho que me bateu muito forte por isso, que foi que traição. Eu pensava que tinha, claro que isto não se explica, não é? E não tem nexo, a vida é o que é e podia ter acontecido ou não, e nada tem a ver com o que eu esperava ou não esperava, mas foi um embate grande por isso, porque eu pensei, afinal há esse risco, afinal eu posso não ser avó, posso não estar com os meus filhos no dia em que eles se casam, no dia em que eles são pais, no dia em que eles arranjam o primeiro emprego. E isso foi o que mais me custou. Porque achava que já estava livre desse fantasma. Achava que já estava livre desse fantasma. Mas foi quando respirou de alívio que o diagnóstico chegou, sim, não é? Sim. Mas pronto, depois chegou. Acho que o momento é sempre duro, é verdade. Estavam a explicar há pouco que o momento foi complicado porque recebeu a notícia num relatório. Não é suposto que isso aconteça, não é? Como é que foi? Eu fiz exames, os médicos nunca mais me ligavam e depois acabei por eu ir levantar o relatório. Mas tinha sinais de alerta? Sim, foi-me pedido para fazer uma biópsia porque havia uma situação estranha, suspeita. Pronto, e foi nesse sentido que eu fui fazer os exames, fiz a biópsia e depois nunca mais vinham. Mas eu estava tão convencida que eu não tinha nada que as minhas amigas me diziam, mas já foste buscar o exame? Eu disse, não, ainda não me ligaram, mas liga tu para lá. E eu estava a empurrar com a barriga porque achei, é um estrismo, eu não tenho nada, não me apetece pensar nisto. Até que, passadas 3 ou 4 semanas de não receber notícias da biópsia, acabei por ir eu a buscar o exame. Fui com o Frederico, aí comecei um bocadinho a entrar em ansiedade e fomos buscar e fomos a lermos os dois e fomos à internet, aquelas coisas que não se deve fazer mas que fizemos. E pronto, e depois a partir desse diagnóstico foi falar com uma série de médicos, escolher um caminho, escolher com quem é que me sentia
melhor e com quem é que me sentia mais acompanhada. Isso para mim é um passo absolutamente fundamental. Acho que tenho ouvido vários testemunhos no mesmo sentido e de facto nós estarmos seguros da equipa médica com quem estamos, acreditarmos naquilo que o médico nos diz e entregarmos-nos a esse processo e a esse, entregarmos a que a equipa médica cuide de nós é fundamental. Não questionar em momento nenhum, não questionar. E aquilo que lhe disseram foi que tinha de fazer cirurgia. Sim. Isso foi logo à partida, não é? Exato. E disseram logo que deveria fazer também 20 sessões de radioterapia e que à partida não seria necessário quimioterapia e portanto isso foi logo, ou seja, quando começamos a tomar contacto com esse processo também esvazia um bocadinho a ansiedade, não é? A palavra cancro esvaziou-se um pouco, era um cancro apanhado numa fase muito inicial, operável, não carece de fazer quimioterapia, ok, são 20 sessões de radioterapia, é difícil, é chato, incómodo, impacta na nossa vida, há uma possibilidade recidiva, mas quer dizer, apesar de tudo, esvaziou-se aí um pouco e portanto eu respirei de alívio. Foi muito importante o momento de encontrar a equipa e a médica com quem me sentia super confiante, foi fundamental. E depois perceber o processo e entregar-me ao processo. Eu, aliás, tenho o meu filho que foi operado ao coração várias vezes ao longo da vida e também nesse mesmo ano tinha sido operado ao coração no início do ano. Foi um ano bastante intensivo do ponto de vista de saúde e lembro-me quando ele ia entrar para a sala para o bloco operatório, o meu filho tem 19 anos, na altura 18, perguntou-me: mãe, mas eu posso morrer, eu vou morrer? E eu disse-lhe: não vais morrer agora. Vais percorrer um processo chato, incómodo, doloroso, em alguns momentos talvez angustiante, mas é só isso, é um processo. E o meu filho, quando eu lhe contei, repetiu-me exatamente essas minhas palavras, disse: mãe, lembra-se quando me disse isto? Então eu vou-lhe perguntar: a mãe vai morrer de cancro? Eu disse: não. Então, mãe, é só um processo. E isso é fazermos o processo, e quando chegarmos ao fim vai estar tudo bem. Vai ser chato, há dias em que a mãe vai estar aflita, há dias em que a mãe vai chorar, há dias em que a mãe vai estar com dores, mas é só cumprir o processo. E foi uma forma muito leve de encarar tudo isto. Achei graça isto sair da boca de um miúdo de 19 anos, não é? E é por isso também que diz que no meio daquilo que de mal poderia acontecer, até teve sorte, não é? Tive muita sorte. Outra forma, eu quando finalmente, eu não partilhei logo com os meus filhos, aquelas primeiras semanas só eu e o Frederico é que sabíamos. Tive que esperar, até porque enquanto se vive nesta incerteza relativamente ao diagnóstico e ao dito processo, a pessoa está muito angustiada e eu não queria passar essa ansiedade para os meus filhos. E portanto só lhes disse aos meus filhos e aos meus enteados quando tinha a certeza absoluta da gravidade, do prognóstico, dentro daquilo que é possível e de quais seriam os passos a dar. Foi nessa altura que partilhei com eles. E lembro-me de explicar à minha filha Carlota, de dizer: eu acho que hoje em dia, a certa altura, todos nós vamos pôr a mão no saco das bolas do cancro, não é? E depois tiramos uma bola branca, uma bola preta ou uma bola cinzenta. E eu tive a sorte de tirar uma bola cinzenta. Não é uma bola preta. É uma bola cinzenta, é algo que é incómodo, impacta na minha vida, impacta na nossa vida cá em casa, mas só durante um tempo. E a vida continua. E portanto isso é uma grande sorte. E acho que foi também uma forma mais leve e mais positiva de os ajudar a eles. A ela, que foi se calhar foi quem mais... É a mais velha também, foi quem sentiu mais a ansiedade naquele momento. Isso fez questão de participar bastante depois no processo, coisa que eu deixei porque, apesar de tudo, ao passar por isto há muitos anos atrás com a minha mãe, também aprendi alguma coisa. Na altura a minha mãe, alegadamente ou na visão dela, na sua generosidade para nos proteger, a mim e ao meu irmão, enxutou-nos bastante. E geriu as coisas com alguma distância, mas eu lembro-me na altura de ter sofrido imenso com isso. E portanto fiz questão de fazer exatamente o contrário. Partilhei com eles em todos os momentos, deixei que participassem, nunca escondi nada, mesmo nas vezes em que estava mais triste, em que me fui abaixo, deixei-me ir abaixo à frente deles,
porque esse sinal de vulnerabilidade também é um sinal de vida. E um sinal de amor. Um sinal de amor. Como é que Frederico viu a responsabilidade dos seus filhos, lá está, neste cuidado com a mãe? Como é que viu a resposta deles? E que preocupações é que teve com eles também, neste momento? Eu acho que todos eles também, todos eles agiram de uma forma... Pronto, alguns ficaram mais assustados, outros ficaram... As meninas ficaram mais assustadas, provavelmente. Porque estamos a falar de seis filhos. Sim. Pronto, são 2 meninas e, portanto, as 2 foram aquelas que ficaram mais... É a mais velha e a mais nova, por acaso. Também... Acho que todos eles encararam a situação como nós quando explicámos que era um caminho, portanto que não era um fim, portanto que era uma coisa que ia ter uma solução, portanto tínhamos todos que participar no processo. Todos eles acho que foram bastante colaborativos, todos eles ficaram bastante preocupados, obviamente, mas todos eles depois fizeram a sua parte, digamos, portanto tinham mais preocupação, obviamente, lá em casa, tentar fazer um bocadinho mais lá em casa, porque percebiam que era uma situação mais frágil, se calhar, não é? Ajudar mais com as tarefas, por exemplo. Sim. E qual é que foi a sua parte? O que é que fez para ajudar a Vera? Vamos a exemplos práticos. Um guia para maridos que estejam a acompanhar mulheres que estejam com cancro. Acho que de facto há aqui 2 coisas importantes. Acho que um é de facto deixar que ela não impedir que ela se vá abaixo, portanto manter aqui sempre o espírito positivo e sempre que, portanto, e sempre. Mas isso às vezes não pode acesa. ser contraproducente. Imagine se há mulheres que estejam mal, às vezes não é preciso dar-lhe espaço para estarem mal. Não, sim, ou seja, acho que há 2 coisas importantes aqui. Uma é tentar manter o espírito positivo, e a segunda é acompanhá-la, mas sem interferir demasiado naquilo que é o interior dela, aquilo que ela sente. E vou dar um exemplo. Portanto, eu fui com ela quando tivemos a notícia, fui com ela quando ela foi operada, fui com ela em várias fases do processo, e depois houve uma altura no final, quando foram as sessões de radioterapia, que ela disse: não, eu quero ir sozinha, porque eu quero que isso seja simplesmente uma rotina, tipo quase ir ao ginásio de manhã. Em vez de ir ao ginásio, eu vou ali, e eu quero ir sozinha. Eu disse: bom, está bem. Portanto, eu fui lá quando fui ter a consulta de planeamento, e depois, pronto, aceitei isso e ela foi sozinha às sessões. Portanto, acho que esse momento foi também importante para que ela sentisse a normalidade também da situação. Okay? Portanto, acho que é importante, por um lado, ser positivo e estar ao lado dela para manter esse espírito positivo nela, mas por outro também deixar que ela siga o seu caminho de forma autónoma, também dar-lhe o espaço para ela, de acordo com aquilo que ela sentir, o que é o melhor para ela naquele momento. E para si, qual é que foi o momento mais difícil? Assim, houve um momento de facto quando a Vera saiu da sala de operações, que foi assim um bocadinho, porque ela estava completamente e só dizia que tinha dores. Isso é horrível, de facto, a pessoa ver a outra, isso é qualquer coisa na vida, não é? Quando se vê alguém que só diz estou com dores, a pessoa fica um bocadinho aflita, não é? Mas depois não posso deixar de transparecer e dizer não, está tudo bem, não te preocupes. Mas sim, aí confesso que fiquei um bocadinho bolas. Isto não vai ser fácil. Assustado. Sim, um bocadinho. Acho que foi a altura talvez mais... obviamente quando veio o diagnóstico há sempre ali um primeiro impacto, não é? E acho que são os momentos mais... Foi de facto a saída da operação, que foi o pior momento, digamos, do processo. E a notícia, acho que foi o pior. As mulheres são naturalmente cuidadoras, já falámos sobre isso. E tenho ouvido alguns médicos até a falarem da importância que as mulheres normalmente têm quando o marido está doente com cancro, e que são fundamentais para os tratamentos, porque normalmente são as mulheres que dizem: vamos ter consultas neste dia, vais alimentar-te bem, vais tomar bem os medicamentos, vais fazer bem os tratamentos, e muitas das vezes as mulheres acabam por estar sozinhas no processo. Não foi aqui o caso, e felizmente ainda bem, mas enquanto homem, como é que vê a postura de outros homens que às vezes abandonam as companheiras durante um período tão difícil? Acho que essa é uma questão mais global, não é? Um bocadinho do papel do homem na sociedade e na vida em geral, não é? Portanto, também há aquele clichê do homem que não cuida dos filhos e que é a mãe que trata dos filhos, e eu por acaso não sou assim. Portanto, eu cuidei sempre bastante dos meus e, portanto, sempre fiz questão mas sim, é um bocadinho às vezes um bocadinho essa ideia, e obviamente que não concordo, evidentemente, não é? Mas eu gosto de ser tanto um pai presente como um marido presente.
E acho que é importante, e acho que todos nós, tanto homens como mulheres, temos que ser todos cuidadores, e todos temos que caminhar de facto para um cenário de maior igualdade na sociedade a todos os níveis, inclusive a este nível de cuidador, não só dos filhos, mas mesmo do outro. Portanto, acho que obviamente acho que tentei fazer esse papel o melhor possível. e defendo que acho que é o que se deve fazer. Vera, este é um tema tabu, muitas vezes associado ao cancro também, que é a questão da intimidade, dos relacionamentos. Como é que fica a intimidade do casal quando se fala de um cancro de mama, que ainda por cima é uma coisa que mexe tanto com a imagem da mulher, não é? Como é que fica até a própria mulher a lidar com a sua própria imagem e depois a ter que lidar com a intimidade? Eu acho que uma das formas mais importantes de endereçar isso é conversando sobre o assunto. Acho que deixar o tema na esfera individual de cada um vai acentuar as inseguranças, tanto as da mulher com aquilo que sente e que vê no seu corpo, como legitimamente também com o homem que não sabe como lidar com isso, não é? Portanto, é importante conversar para que ambos entendam o desafio como conjunto. Ou seja, não sou só eu que tenho um problema com o meu corpo, ele se calhar, com imenso amor por mim, também terá um problema, que é como é que eu lido com isso, o que é que é bom, o que é que não é bom, o que é que é razoável, o que é que não é. E, portanto, a melhor solução nesses casos, e para nós, é conversarmos abertamente sobre o assunto. Seja aquilo que eu sinto, seja aquilo que ele sente, seja as dúvidas que eu tenho ou as dúvidas que ele tem. Acho que nessas coisas é absolutamente fundamental partilhar e conversar abertamente. Um cancro de mama traz transformações físicas, depois também a medicação que se faz a seguir também, se for um cancro hormonal, e isso gera-nos dúvidas a ambos, não é? A intimidade não é só minha, a intimidade é dos dois. E, portanto, acho que o mais importante é conversar sobre o assunto, explorar-se o assunto em conjunto. Que inseguranças é que sentiu? Inseguranças de estar fisicamente, sei lá. Pois, por acaso, o médico espetacular fez um trabalho extraordinário. Mas de ficarmos deformadas, não é? E de perante a medicação que se segue, o nosso corpo ficar diferente. Nós vivemos, aliás, num momento onde a parte física é sempre muito valorizada e muito importante, e por isso a imagem, por isso esse medo. A verdade é que no fim do dia, quando percorremos esta viagem, este processo, tudo isso acaba por também perder alguma relevância, não é? Porque descobrimos o nosso valor e autoestima ancorada em bases que vão muito para além do nosso aspecto físico, enquanto relação e enquanto casal. Enquanto indivíduos passamos a valorizar uma série de outras coisas também de uma forma completamente diferente. Passou a ser muito mais importante a minha saúde e o meu bem-estar do que o meu aspecto físico. Tenho hoje em dia uma alimentação diferente, faço muito mais exercício do que fazia, e essa passou a ser uma regra intransponível no meu dia-a-dia e na minha agenda. Portanto, essas mudanças depois ajudam-nos a colocar num patamar diferente determinado tipo de ansiedades e preocupações que temos no início. Que mais me esqueço quando comecei a tomar, ou antes de tomar a medicação, de ligar a algumas amigas que já estavam a passar por isto e dizer: mas eu vou ficar quão gorda? E vai-me cair cabelo também? O cabelo fica fininho e com que aspecto? O que é que me acontece? E isso houve ali 2 ou 3 noites que investiguei loucamente na internet e que não devia, apesar de elas todas me dizer: não vais ler nada online, e de ligar e aquilo me trazer uma ansiedade enorme. E para quê? A verdade é, a vida continua, estou cá, e uma mulher inteira. Como é que lidou, Frederico, com esta questão da ansiedade, da possibilidade da mudança da imagem corporal? Porque isto, como falávamos, na nossa sociedade, felizmente ou infelizmente, não sei, pesa, não é? Sim. Não, há aqui duas vertentes, não é? Uma é a mudança real, física, não é? E outra depois é a mudança emocional, psicológica provocada por essa mudança, não é?
Eu acho que a Vera, na minha opinião, não tem assim uma diferença. Eu continuo a achar ela a mulher mais vida do mundo, portanto, não houve grande diferença. Mas sei que ela ficou afetada e, portanto, sentiu-se um bocadinho diferente. E portanto é uma questão de lhe passar um bocadinho mais de confiança, não é? Dizer que não se passa nada, não é assim. Não acho realmente que tenha sido uma grande mudança. Ela, por outro lado, também é obcecada e, portanto, também, apesar de todo o processo, como ela diz, vai ao ginásio agora 10 vezes mais, come 10 vezes melhor, portanto, também se cuida para tentar manter aquilo que se perdeu um bocadinho no processo. Mas eu vejo da mesma forma, portanto acho que mas é importante... sentia que a Vera olhava para si mesma com os óculos que não eram os seus? Sim, ela estava sempre a dizer que não sou a mesma, não estou igual, e agora tenho aqui um corte e tenho isto e tenho, pronto, sim. Que é normal, portanto, a pessoa olha-se ao espelho e vê-se diferente, não é? E depois isso, lá está, a tal mudança física afeta a parte psicológica, emocional, e ele sentia-se triste por isso e verbalizava, pronto, e é importante de facto dizer-lhe o contrário, não é? Dizer que não tinha importância, não mudou nada, sim. Às vezes as mulheres têm macaquinhos na cabeça que não deviam, sim, não é? Sim, ou pelo menos exageram brutalmente as coisas, quando não é. Portanto, não é nada do outro mundo, é a minha opinião. E portanto eu tive que fazer um bocadinho sentir isso, mas ela de facto sentia que era o fim do mundo, estava horrível. Que é normal, mas pronto, faz parte do tal processo, do tal caminho. Do tal caminho de aceitação. Vera, nós já tivemos aqui pessoas ligadas à política, artistas, atrizes, atletas, mas ainda não tínhamos tido ninguém ligado ao mundo das empresas, não é? E a Vera tem aqui uma responsabilidade grande no seu trabalho, de liderar uma equipa. Como é que foi lidar com o cancro no trabalho? Como é que decidiu gerir esta fase? Foi mais fácil do que eu pensava. Inicialmente achei, meu Deus, isto vai agora obrigar-me a parar numa altura tão delicada em que temos tanto em cima da mesa, tanta coisa a acontecer, como é que eu vou não deixar cair nada? E depois, na verdade, escolhi partilhar com as pessoas mais próximas, quer dizer, não anunciei, mas com a minha equipa direta, escolhi partilhar. E acabou por ser depois muito mais fácil do que eu esperava, desde a compreensão de todos tive, obviamente, o respeito pela minha escolha de manter o meu dia-a-dia e continuar a trabalhar como se nada fosse dentro daquilo que fosse a minha possibilidade física, se tivesse alguma limitação, obviamente não ia, dentro de uma gestão de agenda diferente, onde haveria muitas consultas, muitos tratamentos, muitos momentos em que a saúde teria que estar, e essa agenda de saúde teria que se sobrepor a qualquer outra agenda, mas tive um apoio enorme, recebi mensagens extraordinárias de pessoas na empresa que eu não esperava, partilhas incríveis de outras pessoas que passaram pelo mesmo, pessoas extraordinárias com uma força enorme e que nos deixam impressionados. Eu penso, não, quer dizer, eu tenho que estar a este nível porque estas pessoas são espetaculares e é isto que está certo, é isto que faz sentido. Mas ao mesmo tempo também permitindo-me ir abaixo, permitindo-me emocionar. Essa partilha foi muito importante. Acho que me aproximou da minha equipa, ganhámos uma cumplicidade grande. E lá está, eu senti da mesma forma que eu senti o meu marido está aqui para o bem e para o mal para sempre e tomará conta de mim quando for preciso. A minha equipa também esteve lá para o bem e estará lá para o bem e para o mal, e isso é espetacular, isso enche-nos de orgulho pensar que é essa a equipa que temos e com quem trabalhamos. Lembra-se de algum momento em particular? Tenho 2 momentos. Tenho o primeiro quando partilhei com a minha equipa mais direta da EDP Comercial, portanto, no fundo, a equipa de gestão da EDP Comercial, em que também são pessoas mais próximas e, portanto, esse foi o momento em que eu me emocionei. Acho que fui-me abaixo, pronto. Também era logo no início e, portanto, mas deixei-me ir abaixo, recebi os abracinhos melhores e muita força e muita positividade também e muito conforto de Vera,
escolhes estar ou não estar naquilo que precisares. Nós estaremos sempre e estamos aqui. E portanto esse foi um momento que me marcou, com pessoas que são hoje muito amigos, são pessoas importantes na minha vida. E depois, no primeiro dia, eu já nem me lembrava que tinha sido no primeiro dia em que iniciei os tratamentos de radioterapia. Nesse dia tinha uma grande reunião mais alargada com muitos diretores da EDP Comercial, e lembro-me da minha chefe de gabinete, a Mariana, que foi o meu outro braço direito. A nível profissional, o meu braço direito era a Fátima e o braço esquerdo a Mariana. E ela dizer: mas tens a certeza que queres fazer este encontro com tanta gente, horas em pé, depois de vir da primeira sessão de radioterapia, não sabes como é que te vais sentir? E eu disse: olha, vamos manter tudo. Se eu não me sentir bem, logo vemos como gerimos. Se eu me sentir bem, eu gostava de manter, porque eu gosto de estar com estas pessoas. Estas são pessoas com quem eu me sinto bem no dia a dia. E de facto, senti-me bem, e quando me dei por mim entre eles, decidi partilhar. A verdade é que na empresa falava-se, porque eu também não escondi, não anunciei, mas não escondi, e portanto eu a certa altura pensei: acabei de fazer a primeira sessão de radioterapia, foi super importante para mim, correu bem, estou bem disposta. E por isso, quando os enderecei no meu discurso, partilhei de forma bastante aberta. E foi um momento também marcante na minha relação com eles, na minha relação com as pessoas, dando se calhar um exemplo de humanidade, legitimando também que outras mulheres e homens como eu, que se encontrem na mesma situação, que se sintam também à vontade para partilhar. O ambiente profissional deve ser um ambiente humano, deve ser um ambiente de relações, de amizade, e nestas coisas nós não podemos passar por elas sozinhos. É muito mais difícil. Foi muito mais fácil partilhar, ter pessoas que eu sabia que se preocupavam comigo, que olhavam para mim e viam se eu estava mais ou menos cansada, que se me sentissem mais em baixo ou mais cansada, que não puxavam tanto por mim. Portanto, espero ter dado esse exemplo acima de tudo. Porque diz que o cancro a tornou também uma líder mais humana, que a humanizou. Sim. O que é que isto quer dizer? Era porque antes sentia que as pessoas podiam até achar que havia alguma distância? É isto? Acho que não. Acho que eu tenho essa característica, apesar de tudo, na minha liderança sou uma pessoa próxima. Digo eu, pois se calhar alguns não concordarão, mas acho que sou uma pessoa próxima. Mas numa circunstância destas, eu acho que muitas vezes as pessoas endereçam-na com algum formalismo, alguma distância, e separam muito. Atenção, que também é legítimo. Quem não queira partilhar que está a passar por esta situação não deve ser obrigado a isso. É tão pessoal e cada um lida com as coisas de forma tão diferente. Acima de tudo, a única mensagem que eu quis passar foi de tudo é legítimo. Portanto, partilhar ou não partilhar é igualmente legítimo. E nós aqui no trabalho, no dia a dia, estamos cá para isso. Estamos cá para a escolha que tu faças sobre a tua situação em particular. É um bocadinho essa a mensagem que eu queria passar. Mas tornou-a uma líder diferente? Nesse sentido, dia a dia? Tornou-me uma pessoa diferente. Sim. Não sei se me tornou uma líder diferente, mas certamente tornou-me uma pessoa diferente esta situação. Não radicalmente diferente, faço o que fazia, mantenho muitas rotinas que tinha, mas tornou-me uma pessoa diferente. Em quê? Mudaram algumas das minhas prioridades, por um lado. Por outro, 3 coisas. Uma é, voltei a realinhar as prioridades. Acho que são coisas que ao longo da vida temos que ir fazendo. De vez em quando temos que realinhar as prioridades e ter a certeza que estão na ordem certa. A segunda coisa foi, ancorou-me no presente. Eu sou uma pessoa que vive sempre a fazer o balanço do passado e a antecipar e a planear o futuro. E isso é cansativo. E tira-nos depois foco e capacidade de vivermos e tirarmos prazer do momento, do presente. E eu acho que isto não sei explicar porquê, mas isso aconteceu. Aliás, eu costumo contar uma história. Nós, depois de passados todos os tratamentos, fomos de férias, os 10 dias para longe, e apanhou o fim do ano. Para onde? Para o Vietnã. E nestas alturas de fim do ano, tenho a cabeça sempre a mil e estou a pensar como é que foi o ano passado, o que é que eu vou mudar no próximo. Depois obrigo o Frederico a fazer balanços também e a fazer planos, ao que ele se espera, porque o Frederico vive muito melhor o presente do que eu.
Para quem nos está só a ouvir, não nos está a ver, o Frederico suspirou, não é? Revirou os olhos e tal. Já vamos saber, Frederico. Vamos saber. E desta vez, nestas férias, eu pela primeira vez dei por mim a não pensar em nada, a gozar aquele minuto, aquele sítio, aquele momento, aquela conversa. E isso deu-me imenso prazer. Deu-me uma tranquilidade enorme e deu-me imenso prazer. Por outro, em terceiro lugar, trouxe-me também uma certa distância das coisas e uma maior tranquilidade no meu dia-a-dia. Portanto, as coisas angustiam-me e enervam-me e geram uma ansiedade com menos facilidade. Eu estou de bem com a vida. Acho que foi isso que mudou. Porque põe-se tudo em perspectiva, não é? Põe-se tudo em perspectiva. Frederico, como é que foram esses balanços ao longo das viagens de final do ano? E que diferença é que houve nesta viagem ao Vietnã? Não, acho que de facto a Vera, como ela diz, acho que vive mais o presente agora. Acho que a Vera vive sempre obcecada a 1000, a tentar fazer centenas de coisas ao mesmo tempo, ou dezenas de coisas ao mesmo tempo, e a planear o futuro, o que é que vai fazer para o ano. E eu de facto sou um bocadinho ao contrário. Eu gosto mais de estar tranquilo, não me chateiem, ter a minha vida relaxada, tranquilo. Sem grandes planos. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu, está tudo bem. E acho que a Vera se aproxima um bocadinho mais da minha forma de estar agora, depois deste processo. Vive mais o presente, de facto. Então descobriu uma nova faceta da sua mulher. Sim, talvez, sim. Ou ela mudou para melhor, se calhar. E mudou em quê? Lá está. Assim, exemplos práticos da sua visão, não é? Já ouvimos a visão da Vera a explicar porque é que acha que mudou. Na sua perspectiva, enquanto marido, o que é que mudou? O que é que o cancro trouxe de novo? Acho que lhe trouxe, de facto, uma preocupação grande aumentou a preocupação dela com a saúde, de facto. Está mais preocupada com desporto, o que come, por aí fora. Muito mais. Pronto, é natural. A pessoa, quando passa por um processo destes, tem sempre um receio de uma recidiva, portanto, ou de outra coisa qualquer, e portanto, de repente há ali um wake-up call, não é? Um bocadinho para. E acho que nisso, de facto, ela mudou um bocadinho, está bastante mais preocupada com ela e com a saúde dela. E de facto é isto, acho que ela um bocadinho mais vive mais o presente, pronto, ou vive o presente de uma forma mais descontraída, mais relaxada. Isso é giro, descobrir, passado uma série de anos de casamento, não é? É verdade. A Vera lidava um bocadinho mal com o imprevisto. Pronto. Portanto, queria sempre tudo planeado. Portanto, tinha que ser tudo planeado. E agora, se calhar, já aceita um bocadinho que a vida às vezes pode não ser tudo conforme está no guião. Lá está, a sua cabeça vive a um ritmo alucinante, o seu trabalho também. Teve ali que parar, ter um bocadinho mais de calma, não parou totalmente, mas ter ali um bocadinho mais de calma, mas agora o ritmo alucinante já voltou? O ritmo alucinante voltou porque essa é a opção de vida que eu escolhi profissionalmente, não é? Portanto, eu tenho uma vida profissional, eu e todos os meus colegas, que têm um ritmo alucinante por definição. A diferença está em como é que nós vivemos isso. Eu acho que a grande diferença, ou seja, o ritmo não mudou, o desafio profissional não mudou, e dá-me, ainda bem que não mudou, porque dá-me imenso gozo. Eu gosto do que faço, eu gosto das pessoas com quem trabalho, mas a forma de estar no dia-a-dia, essa sim mudou, e isso ajuda, e traz-nos saúde, e traz-nos presença de espírito, e capacidade de, e também capacidade de viver melhor. Quando estou no trabalho, quando estou em casa. Separar as águas. Separar as águas, isso ajuda, isso permite-me tirar mais partido de qualquer uma das frentes. Mas as viagens voltaram. As viagens voltaram, sim, com outra, mas sempre depois, como eu dizia, tornei-me também muito mais protetora da minha saúde e, portanto, isto não é sem regras. Tem que haver, passou a haver limites. Passou a haver alguns limites que não havia, passou a haver algumas regras perante mim própria que se calhar não havia, e portanto pode haver imensas viagens, não pode comprometer a minha saúde, não pode fazer com que eu não durma, com que eu coma mal, com que eu não possa fazer desporto, porque depois isto é cai tudo por terra, não é? E eu não quero passar por isto outra vez. O seu cancro é um cancro que tem risco de recidiva, não é? Sim. Como é que lida com isso?
Eu sou, apesar de tudo, eu também tenho alguma da positividade do Frederico. E portanto acho que se vier outro veio, dou cabo dele outra vez. Espero que não é bom, não é agradável, é sempre um bocadinho assustador. E se vier outra vez, posso não ter tanta sorte como desta vez. Mas quero acreditar que se eu estiver atenta e se eu isso é uma recomendação que faço mesmo, um apelo que faço a todas as pessoas com quem falo, o diagnóstico é absolutamente fundamental. E a sorte que eu tive não é só sorte, é porque eu de facto, até por circunstâncias diferentes, porque tinha tido um problema aos 20 e poucos anos, da mesma natureza, que não chegou a ser maligno, mas fez com que eu tivesse sempre um acompanhamento muito próximo. Daí ter apanhado isto numa fase tão inicial. E portanto não custa nada. O diagnóstico precoce é mesmo muito importante e faz toda a diferença. Faz diferença entre a vida e a morte, mas também faz diferença no processo de tratamento. Porque se isto tivesse avançado um pouco mais, se calhar não era só a radioterapia, tinha que fazer quimioterapia, portanto tinha que ter uma cirurgia ainda mais invasiva. Portanto acho que recomendo, peço, imploro a todas as mulheres e homens que façam de facto um diagnóstico e que vão acompanhando o seu estado de saúde, porque pode fazer uma grande diferença. E para quem já recebeu esse diagnóstico de cancro, que conselho é que daria? Confiem nos médicos, confiem sempre, sigam sem duvidar do caminho que vos estão a dar, e vejam o copo meio cheio, vai correr bem. O copo meio vazio é o processo, é difícil, é duro, há dias maus, há dias em que estamos fartos do tratamento, mas no fim do dia vai correr bem, só tem por que correr bem. A medicina avançou imenso nos últimos anos, temos a sorte de viver em 2025, portanto vai correr bem. Vera, obrigada. Obrigada, Frederico, obrigada aos dois. Obrigada. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelos Det Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.